Olá, alunos! Estamos aqui mais uma vez. Vamos para a nossa aula de ciências. Professor Adamo Silva, conteúdo noções de genética. Iniciemos a nossa aula, a nossa breve aula, tratando acerca do biólogo Gregor Mendel, ok? Ele foi, além de biólogo, ele foi botânico, ok? E foi monge austríaco. Foi ele quem descobriu as leis da genética, as quais mudaram o rumo da biologia. Portanto, nós podemos concluir que por isso que ele foi considerado o pai da genética, ok? Ele descobriu que características, por exemplo, características de textura das sementes de ervilha, né? Como, por exemplo, lisa, rugosa, ou a cor amarela ou verde, ou outras características genéticas. Ele descobriu que tudo isso aí era transmitido das plantas mães para as plantas filhas. Uma ideia que ele percebeu também foi a ideia da hereditariedade ou herança genética. Ok? São expressões que têm o mesmo sentido. Hereditariedade se refere à herança genética, que passa dos pais para os descendentes. Tá? Observem esse casal de borboletas azuis. Essa característica dessa cor passou para os descendentes, ok? Das borboletas. Do mesmo modo, a cor rosa de algumas borboletas passou para as borboletas filhas. Compreenderam aí? As características genéticas dos pais passam para os descendentes. Vejamos o que é DNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, ok? O DNA ele possui uma estrutura de dupla hélice. Observem aqui, ó. Esse modelo de dupla hélice foi percebido pelos cientistas Watson e Crick, ok? Já o RNA, ele é o ácido ribonucleico e ele não possui dupla hélice. Perceberam essa diferença aqui, ó? RNA não é dupla hélice, já o DNA é dupla hélice, tá? O DNA é responsável por armazenar as informações genéticas dos seres vivos. Então, o DNA tem a ver com as informações genéticas. Já o RNA, ele atua na produção de proteínas, ou seja, a função de um é diferente da função do outro, tá? O que são cromossomos? Vejam só, são estruturas compostas de DNA e que carregam genes de um ser vivo, ok? Observem aqui, ó, que no interior de uma célula humana, ó, a gente pode perceber, no caso, esses cromossomos aqui, ó, que eu circulei, são os cromossomos autossômicos. São 22 pares, tá? Dos 46 cromossomos, nós temos 22 pares autossômicos. E temos um par, que é esse aqui, ó, que é os cromossomos sexuais, o cromossomo X e o cromossomo Y, tá? São chamados de sexuais. O que é meiose? Vejamos. Meiose, né? Na produção dos gametas, que são as células reprodutivas masculinas e femininas, o total de cromossomos do homem e da mulher, que equivale a 46 cada um, né? Para gerar o gameta masculino, que é o espermatozoide, 46 uma célula de 46 cromossomos vai dividir os cromossomos em dois, tá? 46 dividido por 2 igual a 23. Portanto, cada espermatozoide, cada óvulo, ele possui metade dos cromossomos do homem ou da mulher, certo? Por isso que é chamado de meiose esse processo aqui, ó. Cada espermatozoide vai ter metade, vai ter o meio, né, a metade dos cromossomos do pai, e cada óvulo vai ter
a metade do número de cromossomos da mãe. Compreenderam isso? Quando o espermatozoide e o óvulo se unem em uma célula, isso se chama fecundação. E o resultado é uma célula chamada zigoto. Ok? Se você for somar os 23 cromossomos do espermatozoide mais os 23 espermatozoides do óvulo, você vai ter um total de 46 cromossomos. Estes 46 cromossomos possuem as características de um novo indivíduo que surgiu, ok? Aí, vejam só, esse zigoto, ele vai aumentar de tamanho e vai se dividir em duas células, e essas duas células vão continuar se dividindo, ok? Esse processo de divisão celular é chamado de mitose, ok? Porque todas as células a partir do zigoto vão ter 46 cromossomos, compreenderam nessas divisões celulares, né? Já no caso da meiose, é quando vai formar os gametas masculino e feminino, ok? Aí eles ficam com metade dos cromossomos do pai e ou da mãe, ok? Um negócio legal é a determinação do sexo menino, menina, ou seja, masculino, feminino. Observem que 50% dos espermatozoides do pai tem o cromossomo Y, tá? E 50% dos espermatozoides do pai tem o cromossomo X, tá? Quando o espermatozoide que possui Y fecunda o óvulo, todos os óvulos da mulher têm o cromossomo X, tá certo? Quando o espermatozoide Y fecunda o óvulo que tem X, gera-se um menino, ok? Porque o que determina se é menino é o cromossomo X com Y, certo? Quando o espermatozoide que tem o cromossomo X fecunda o óvulo da mulher, gera-se uma menina. Aqui, ó, menina. Porque as meninas, ok, possuem 2 cromossomos X, ok? Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Espero que todos vocês tenham curtido, né? E até a próxima aula.